Muito bom dia a todos, bom dia aos amados irmãos e amigos. Estamos aqui no templo da Igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana do Morro Alto, em Guarapuava, e é uma alegria muito grande poder assim meditar na Palavra de Deus e assim compartilhar dessa palavra maravilhosa do nosso Deus, a palavra que fala aos nossos corações. E é Deus falando conosco. Nesse momento, amados, eu quero ler com os amados e meditar nesse texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 14. E o texto diz assim, no subtítulo que tem aqui na nossa Bíblia, diz assim: Eliseu é sucessor de Elias. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, levando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. E disse depois Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou, um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Elias passou. Até aqui, meus amados.
No Antigo Testamento, enfim, no Novo Testamento, nós vamos assim notar homens e mulheres que fizeram diferença no povo em razão de serem plenos do Espírito Santo, em razão de andar com Deus. O Espírito Santo aqui no Antigo Testamento agia, como eu digo assim, de uma maneira vertical do céu, agindo sobre os homens que Deus escolhia para um ministério específico. E assim como outros profetas, o profeta Elias foi um homem de Deus e teve um ministério abençoado. E Eliseu, que agora está seguindo o profeta Elias, começou seu ministério quando, lá no capítulo de 1 Reis, nós estamos em 2 Reis, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21, quando Elias chegou onde estava Eliseu trabalhando e jogou sobre ele o seu manto, lançou sobre ele o seu manto, e disse: você sabe o que o Senhor fez contigo. E dali em diante Eliseu se despediu dos seus familiares, dos seus queridos, e passou a seguir Elias, como discípulo de Elias, como discípulo do profeta. Passa a seguir Elias, o seu discipulador, meus amados. Vai caminhar fora, seguindo Elias. E Eliseu vai caminhar fora em busca, como ele disse no texto, da porção dobrada, ou seja, em busca da plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo agia de modo vertical, como disse no Antigo Testamento, do céu para com os homens, que Deus escolhia para um ministério específico. Mas aqui no Novo Testamento, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Pentecostes era uma festa, Pentecostes significa 50, era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, que os israelitas comemoravam essa festa. E justamente nesta festa, nesse dia de festa do Pentecostes, o Espírito Santo desceu do céu. E agora o Espírito Santo não age mais verticalmente, porque ele passa a habitar com o povo, habitar com a igreja. Ele habita hoje na igreja, ele habita em nossas vidas, ele habita no coração dos salvos, dos remidos. Ele age agora na igreja. Hoje o Espírito Santo age de maneira horizontal, age na igreja, habita na igreja, no nosso coração, no coração de todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, todo aquele que se converte ao Senhor. E nós vemos aqui no Novo Testamento, em 1 Coríntios 3,16, onde diz ali, o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. E lá no 1 Coríntios 6,19, um pouquinho adiante, ele torna a dizer ali, o apóstolo Paulo aos Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A salvação é de graça, mas teve um preço. O sangue precioso de Jesus se derramou lá na cruz, para que eu e você fôssemos purificados do nosso pecado, remidos pelo Senhor Jesus. E o Espírito Santo, como no Antigo Testamento e hoje, no Novo Testamento, hoje na igreja, ele age através da igreja, e o Espírito Santo convence o mundo do pecado. O Espírito Santo nos leva a glorificar Jesus. O Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. E é o Espírito Santo que capacitou os profetas aqui, como vemos no texto, que nos capacita. Capacita o servo de Deus para que possa ser útil e servir o Senhor.
Por isso, meus amados, a importância de uma vida plena, uma vida cheia dos frutos do Espírito Santo, uma vida de santificação, uma vida consagrada ao Senhor. Quando você está cheio do Espírito Santo, é o que você deseja. Eliseu queria esta plenitude, meus amados. Aqui o Eliseu seguindo Elias, o profeta Elias, ele queria essa plenitude, ele queria a porção dobrada do Espírito que agia, do Espírito Santo que agia em Elias, como ele chamou assim. Por isso, queridos amados, eu queria falar hoje um tema sobre o caminho em busca da plenitude do Espírito Santo. O caminho em busca da plenitude do Espírito Santo. Trazemos para os nossos dias que a vida cristã, meus amados, é uma caminhada também, como aqui vemos o profeta Eliseu seguindo Elias, o profeta Elias. A vida cristã também é uma caminhada de desafios diários, onde precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo, uma vida transbordada do Espírito Santo. No caso de Eliseu, começou com a decisão dele em seguir o profeta Elias, lá em 1 Reis 19, 21, quando ele deixa tudo e agora ele segue com essa missão de ser um discípulo, de buscar a Deus, de aprender com o profeta Elias. Então ele segue Elias, ele torna-se discípulo do profeta Elias. Deus o chamou através de Elias, quando Elias lançou sobre ele lá o manto. E no capítulo 19, versículo 1, diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. 1 Reis 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. E no versículo 21, na parte B, diz Elias, então, diz ali, tu sabes o que eu fiz contigo. Então, no versículo 21, parte B, dispôs-se a seguir Elias. Eliseu dispôs a seguir Elias e o servia. Deus sempre chama aqueles que estão ocupados, que têm uma função, que estão ativos, que estão no trabalho, porque a obra de Deus é um trabalho. E Deus chama as pessoas que são disponíveis também. Eliseu se desprendeu para seguir Elias. E aqui nós chamamos de discipulado. Discipulado. E daí, voltando para nós aqui, aplicando, eu faço uma pergunta para você. Assim como Eliseu seguiu Elias num discipulado. Discípulo é aquele que segue o mestre. Discípulo é aquele que ouve, aprende e segue. Você tem sido um discípulo de Jesus? Você tem seguido Jesus de perto? Como é que está sendo a tua caminhada com o Senhor? Nós vemos aqui que o profeta Elias continua essa caminhada e Eliseu sempre junto. Você tem sido um discípulo? Quem é o teu Elias? Você tem um discipulador, alguém que está discipulando você? Quero dizer, amados, que hoje na igreja não é só o pastor ou o evangelista que tem o dever de discipular
os membros, as pessoas que querem saber de Jesus. Todos os membros da igreja, do corpo de Cristo, têm essa obrigação de também ser discípulo para discipular. Para você discipular, você tem que ser discípulo. Tem essa obrigação de ser um discípulo, de ter um discipulador e discipular. Encontrar outras pessoas que querem saber de Deus, querem saber da palavra de Deus para discipular. Estava falando com o pastor Alex, meu amigo, pastor desta igreja, que quando eu sempre ensinei meus filhos o caminho do Senhor e sempre ensinava versículos, eles decorarem versículos, um filho e 2 filhas. Mas quando meu filho pegou a idade de 9, 10 anos, eu disse, agora não é só ensinar versículo, não é só o culto doméstico, mas eu preciso ter algo mais, um discipulado com esse meu menino, com esse meu filho. Se eu tenho outras pessoas como discipulado na igreja, fora da igreja, estou evangelizando, discipulando, eu tenho que ter o meu filho como meu discípulo, as minhas filhas como discípulas. E comecei então a discipular o meu filho, andar mais junto dele, discipular. Aonde está o teu discípulo? Quem é o teu Elias, aquele que te discipulou? Às vezes nós ouvimos cristãos falando, eu me lembro muito de fulano de tal, do pastor tal. Outro diz, me lembro muito do presbítero, do diácono, daquele irmão que me ensinou a palavra, que me ensinou os primeiros passos. E ainda continua me ajudando, me orientando. Você que foi discípulo, amém, graças a Deus. Você tem o teu discípulo agora? Onde está o teu discípulo? Onde está o teu Eliseu? Para você discipular. Então, meus amados, nós vimos aqui, portanto, o primeiro passo, quando Eliseu começou a sua caminhada. Em segundo lugar, no início da caminhada de Eliseu, que ele começou ali quando Elias o encontrou, e ele agora se dispõe a andar. Agora vem o segundo passo. Elias vai para Gilgal. E Elias testa Eliseu, fique aqui que eu vou a Gilgal. E ele diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, eu vou com você. E foi. Interessante que nessa caminhada de Eliseu, sempre aparecia, nós vemos aqui no texto 2 vezes, os profetas. Encontrando com ele, escuta, sabia que hoje o Senhor vai tomar o teu Senhor sobre a tua cabeça? E ele diz, eu sei, calai-vos. Parece que aqueles discípulos, Eliseu entendia que os discípulos dos profetas estavam querendo meio que segurar ele no caminho, na caminhada dele. Mas ele não queria nenhum obstáculo, não queria conversa, porque ele tinha um objetivo agora, ele tinha um propósito, era seguir Elias, porque ele estava em busca desta porção dobrada. Parte Elias para Gilgal e Eliseu segue Elias. Vão a Gilgal. Meus amados, Gilgal é o local onde Deus deu a ordem a Josué quando eles vieram do deserto e passaram o Rio Jordão. Onde Deus deu a ordem a Josué, após passar o Rio Jordão, para circuncidar os homens que nasceram no deserto, a caminho então da terra prometida. Josué capítulo 5. Portanto, meus amados, Gilgal significa, hoje o Senhor tirou o opróbrio do Egito. Opróbrio significa vergonha. Hoje o Senhor tirou o opróbrio, tirou a vergonha do Egito, porque para eles foi uma vergonha de saber aqueles homens estão ali, junto com Josué e Caleb, que já vieram do Egito, mas esses nasceram no deserto ali. Era uma vergonha de saber que seus pais, seus ancestrais foram escravos no Egito.
Mas o Senhor, Gilgal significa, o Senhor tirou próprio a vergonha do Egito. E Eliseu mantém o foco em busca da bênção. Em busca da bênção. Quando nos convertemos, ou seja, quando o Senhor nos chama lá do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz, acontece essa conversão. O que é conversão, meus amados? Conversão, eu vejo lá no exército, quem serviu o exército sabe disso, quando ensina a marcha, às vezes a pessoa está indo assim, de repente o comandante do grupo fala, o pessoal está marchando lá, 1, 2, 1, 2, de repente o comandante do grupo fala assim, meia volta, over, a pessoa pá, pá, e volta para cá. Ainda nessa direção, quando recebe o comando meia volta, vou ver, volta. Nós estamos indo em direção errada. Estamos andando de acordo com o curso do mundo, deste mundo, dos pecados, agindo conforme a natureza carnal. Mas o Senhor, quando nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, Jesus chamou para si. Então, quando Ele nos chamou, houve uma conversão. Voltamos para Deus, para o Senhor. E aí começou a nossa caminhada cristã. A exemplo de Eliseu, quando nos convertemos, começou a nossa caminhada cristã. E diante dos desafios da nossa caminhada cristã, nós também precisamos da plenitude do Espírito Santo. Terceiro passo, o start, podemos dizer. Agora Elias diz, fica aqui, porque eu vou a Betel. Vou a Betel, agora é Betel. E Eliseu diz, tão certo o Senhor, Betel, não te deixarei, vou contigo, eu vou. E ele segue a Betel. O que significa a palavra Betel no hebraico? Betel significa casa de Deus. E aqui nesse local chamado Betel, nós lembramos que quando Jacó estava seguindo, saiu da presença dos seus pais, ele está aqui em Jacó, onde ele tem um sonho, e ele tem a revelação de uma escada, ele vê uma escada aonde anjos estão descendo e subindo. Isso está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 17. E Deus fala com Jacó nessa ocasião, renova a aliança com Jacó. Betel. Eliseu mantém o objetivo, mantém o seu foco. Desce com Elias a Betel. Desce a Betel. Betel, meus amados, é o lugar da revelação. Betel podemos aplicar na nossa vida. É o lugar de se aprofundar na palavra de Deus. É o lugar de estudar a palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus. Betel é o lugar de comunhão. Betel, casa de Deus, é o lugar de comunhão na nossa vida, com Deus, com os irmãos. É o lugar de aprofundar, significa aprofundar na palavra de Deus, na doutrina da palavra de Deus, estudá-la, praticá-la. E o quarto passo, o estágio, nessa caminhada de Eliseu seguindo Elias, segue agora para Jericó. Elias de novo fala, vou a Jericó, fica aqui, não, vou contigo. E Eliseu vai com Elias. Jericó, meus amados, nós sabemos no Josué capítulo 6, foi o lugar onde as muralhas caíram, vieram por terra. Foram derrubadas as muralhas de Jericó pelo poder de Deus. Aqui nós vemos a vitória do povo de Deus, do povo de Israel. Esse é o lugar de Jericó que eles descem. Nada, nem ninguém impede Eliseu de seguir Elias. Os profetas, tu sabes que o Senhor
vai tomar o teu Senhor por sobre a tua cabeça, eles, sei, calai-vos, nada impede ele, ele tem um objetivo, um foco. É persistente no propósito, sobre a sua caminhada. Uma caminhada que parece uma aventura. Nossa caminhada cristã também parece uma aventura onde nós temos desafios diários e experiências maravilhosas com Deus diariamente, na oração, na palavra de Deus, na leitura, na meditação da palavra de Deus, no andar com Deus. E eles descem a Jericó. Jericó, o lugar onde as muralhas caíram, conforme Josué 6. Jericó, para nós, meus amados, é o lugar dos acertos, é o lugar onde deve ser derrubadas as barreiras que nos impedem de ter comunhão com Deus, de ser servos de Deus, de ser plenos do Espírito Santo. Aqui é o lugar de cair as barreiras por terra, de ser derrubadas as barreiras. É o lugar do quebrantamento, é o lugar do arrependimento dos nossos pecados, arrependimento para com Deus, é o lugar da confissão, meus amados. 1 João 9 diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor nos perdoa e nos purifica. Amados, Jericó na nossa vida podemos aplicar também que é o lugar da renúncia, onde devemos renunciar ao nosso eu. Eliseu renunciou ao seu eu, deixou tudo para seguir Elias. Aqui é o lugar do nosso eu ser renunciado, de nos esvaziar. O nosso eu é o lugar dele ser esvaziado, cair de joelho diante do Senhor. Renúncia, lá em Provérbios 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aqui é o lugar do arrependimento, da renúncia, da confissão, do esvaziar-se de si mesmo, do confessar de pecados. Se queremos, meus amados, ser plenos do Espírito Santo, precisamos limpar o nosso coração, derrubar os altares, derrubar a idolatria. Tem que cair por terra a idolatria, tem que cair por terra a raiva, as mágoas. Não é lugar da mágoa. Ressentimento é lugar de confessar isto. Os vícios é lugar de confessar pecados, limpar o nosso coração, meus amados. É o lugar propício esse momento para nos purificar, nos esvaziar de nós mesmos, para sermos plenos do Espírito Santo. Lugar de nos consagrar, deixar de olhar para o mundo, de desejar as coisas do mundo, de desejar de andar nos desejos carnais da nossa natureza. É o lugar, meus amados, de buscar o céu, de buscar a plenitude do Espírito Santo, de buscar algo sobrenatural, algo esplendidamente maravilhoso. Parece que Eliseu, agora, enfim, meus amados, acaba chegando no lugar da bênção, porque Elias diz: agora eu vou ao Jordão, fica aqui. Não, eu vou também. Eliseu persiste e segue Elias, agora indo para o Jordão, enfim, o Jordão. Aqui o lugar da porção dobrada. Aqui o lugar em que ele vê Elias sendo tomado pelo Senhor, sendo arrebatado. Aqui o lugar onde ele depois pega o manto que Elias deixa e volta, fazendo a mesma coisa que Elias fez ao passar o Jordão, também toca com o manto sobre o rio, e o rio se abre em duas partes, e ele passa o rio de volta. Aqui é o lugar da porção dobrada. Que queres que eu te dê? Me pede. Eu quero porção dobrada do teu Santo Espírito.
Amados, aqui eu me lembro algo para ilustrar. Conta-se que num retiro de jovens, havia ali um jovem que tinha um apelido. O apelido dele era Porção Dobrada. Mas por que ele tinha esse apelido Porção Dobrada? Que quando chegava ali na hora do almoço, da janta, que chegava ali na mesa onde estavam as panelas a serem servido o alimento, ele chegava com o seu prato diante do feijão e dizia para a pessoa que servia: porção dobrada. Chegava no arroz, punha uma porção, por favor, porção dobrada. Chegava na carne, mais um pedaço, porção dobrada. Então o apelido dele era Porção Dobrada. É interessante. Mas nós, meus amados, temos que buscar a porção dobrada, mas no sentido espiritual. Lugar da porção dobrada. Eliseu pede porção dobrada, plenitude do Espírito Santo. E aqui nós vemos, meus amados, nesse texto e no contexto, uma curiosidade que eu quero expor aos irmãos. Elias realizou entre os seus milagres 7 milagres notáveis. 7 milagres notáveis. Eliseu, agora que é o profeta, que agora segue o seu ministério de profeta, caminha fora agora como profeta, como no seu ministério agora de profeta, realiza na sua vida 3 milagres. Mas como assim, porção dobrada? Se um realizou 7 milagres notáveis, será que Eliseu não teria que realizar 14? Deus não deixa nada, meus amados, para trás. Deus age. Vejamos então, 2 Reis, capítulo 3, versículo 20 e 21, um pouco à frente. Diz aqui, conta a história que morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandas dos moabitas costumavam invadir a terra, à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que vieram um bando desses moabitas. Então esses homens lançaram o homem que estavam sepultando na sepultura de Eliseu. Lançaram aquele homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu. Reviveu o homem e se levantou sobre os seus pés. Como isso, meus amados? Deus realiza através de Eliseu, portanto, 14 milagres. 13 enquanto ele estava vivo, e agora, quando esse homem está sendo sepultado, o cadáver desse homem toca nos ossos de Eliseu e revive. Aí então, 7 para 14, porção dobrada. Aconteceu assim esta curiosidade de nós poder entender esses 14 milagres notáveis. 7 a mais que Elias, ele pediu porção dobrada. Eliseu não só recebeu a plenitude do Espírito Santo aqui, após o Rio Jordão, como viu Elias, o seu discipulador, ser arrebatado, levado ao céu. Aqui acontece uma coisa tão interessante, igual aqui no Novo Testamento, quando os discípulos viram Jesus subir ao céu. Assim sendo, meus amados, gostaria de concluir que Eliseu começa a sua vida com Deus. Ele poderia ser um homem de Deus, mas agora, no sentido de ter um chamado específico, começa ali, quando ele está trabalhando, e Elias lança sobre ele o seu manto e diz: tu sabes o que fiz contigo. E agora vão a Gilgal, de Gilgal vão a Betel, de Betel a Jericó e por fim Jordão. Uma caminhada de persistência, uma caminhada de perseverança, uma caminhada com objetivos definidos, com foco.
E aqui ele pôde ver o seu discipulador, seu mestre, além de receber a porção dobrada, ver o seu mestre sendo arrebatado. Amados, olhando para esta situação tão bonita, tão interessante, nós começamos a nossa vida cristã também nos integrando no corpo de Cristo. E aí começamos uma comunhão, onde fomos aprendendo a palavra de Deus, tendo experiência com a palavra de Deus, com oração, comunhão com Deus uns com os outros. Também tivemos na nossa vida o lugar de acerto, e sempre temos que ter o lugar dos acertos, aonde deve-se cair as muralhas, muralha da incredulidade, quem sabe, falta de fé, muralha onde ali está construída uma muralha na nossa vida de vícios, tantos pecados, pecados visíveis e às vezes invisíveis aos homens, mas Deus conhece tudo. Deus é a plateia que, embora os homens não vejam, mas Deus sabe tudo. Ele conhece o nosso interior. Quem sabe tem que ser derrubado da tua vida muitos vícios. Você tem que confessar pecados, incredulidade, orgulho, prepotência e tantas coisas que impedem você de ser pleno do Espírito Santo, porque a plenitude do Espírito Santo nos leva a servir a Deus com alegria, a ter os frutos do Espírito, com amor, alegria, paz, domínio próprio e assim por diante, bondade, benignidade, quantos frutos que às vezes não é notado na vida de um cristão. Ele viu o seu Senhor, Eliseu viu o seu discipulador, seu mestre, Elias, ser arrebatado. Na plenitude do Espírito Santo, nós começamos a enxergar com os olhos da fé, começamos a enxergar o céu, começamos a perceber, a notar as grandezas do céu, e começamos a almejar o céu, que um dia também vai acontecer conosco, esta ida com o Senhor, para estarmos com o Senhor. Como você tem caminhado, meu amado amigo, meu amado irmão e irmã? Como você tem caminhado? Como é que tem sido a tua vida cristã? Quem é o teu Elias? Teu discipulador? E você que foi discipulado, tem procurado fazer discípulos? Ide. Esse ide que Jesus fala aos discípulos ali, é para a igreja, não é só para o pastor. Ide fazer discípulo. Onde está o teu discípulo? Onde está o teu Elias? E agora, uma vez que você tem um discipulador que, sob o poder de Jesus, nas mãos de Jesus, te ensina a palavra, onde estão os teus Eliseus para você transmitir a palavra de Deus, ensiná-los a andar com o Senhor? Você tem buscado a porção dobrada do Espírito Santo? Ou seja, porção dobrada significa uma vida transbordante do Espírito Santo. Assim sendo, uma vida também transbordante de Deus. Uma vida que transborda o Deus Trino, que vive em comunhão com o Senhor, que ama a palavra, que gosta da palavra, que busca a palavra, que vive a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus. Você tem buscado esta vida plena do Espírito Santo? Como está a tua vida, meus amados? Como é que está a jornada da tua vida, a tua caminhada cristã? Como está a tua caminhada que nós vimos aqui, meus amados? O caminho em busca da plenitude. É diário. Essa plenitude do Espírito Santo é diariamente. Nós temos que buscar todo dia. Todo dia nós temos que fazer uma revisão, principalmente quando chega a noite, antes de irmos para dormir, descansar o nosso corpo. Nós precisamos fazer uma revisão. Talvez durante o dia. Como é que foi o meu dia? O que eu fiz? O que aconteceu de errado fui eu fazendo. O que aconteceu de bom foi Deus agindo em mim através do Espírito Santo. Como é que eu andei hoje? Aonde eu errei? O que eu pequei?
Senhor, eu chego diante de Ti, me arrependo, me perdoe dos meus pecados. Você tem que andar essa caminhada cristã. Não pode ficar sentado à beira do caminho. Tem uma música do Erasmo Carlos, um amigão lá do Roberto Carlos, cantor, onde ele diz que estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Preciso acabar logo com isto. Amado, você não pode ficar sentado no caminho, você precisa andar, é a caminhada cristã, você precisa andar com o Senhor. Jesus está contigo, assim como o profeta Eliseu seguiu Elias, você precisa seguir Jesus, Jesus Cristo na sua vida, Jesus total, Jesus como um todo na sua vida. Ouvi uma pregação uma vez, que o pastor disse, pastor americano, estava aqui no Brasil, numa cidade que eu ouvi, ele diz, hoje eu quero falar para você sobre mais de Jesus. Mais de Jesus. Você precisa ter mais de Jesus na tua vida. Mais de Jesus. Como é que está a tua vida? Você segue Jesus, o mestre da tua vida? Nós temos que ter um discipulador, como o profeta Eliseu teve Elias. Nós temos que ter um discipulador sob o poder do Espírito Santo nos ensinando, e nós também temos que ensinar outros. Mas nós seguimos o mestre dos mestres, Jesus. Como Eliseu seguiu Elias, nós temos que seguir Jesus passo a passo, Jesus na nossa vida. Como está essa tua caminhada? Você caminha com Jesus lado a lado, você sente Jesus lado a lado, você está com Jesus dia a dia, hora por hora, minuto por minuto. Como está a tua vida? Você ama Jesus? Você segue Jesus? Você é discípulo do Senhor? Que Deus te abençoe. Pense nisso. Vou orar. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua palavra, e nós vemos aqui o exemplo de Eliseu, na perseverança, na persistência, na caminhada, em busca da plenitude, da porção dobrada, como ele chama, do Espírito Santo. Que nós possamos ter esta visão, esse objetivo de andar contigo, perseverando cada dia e também desejando diariamente estar pleno do Espírito Santo. Para isso, Senhor, que nós possamos nos esvaziar do nosso eu, nos esvaziar de tudo aquilo que está em nós que atrapalha a caminhada contigo. Que possamos reconhecer nossos erros, nossos pecados diariamente e pedir perdão ao Senhor e buscar esta plenitude do Espírito Santo. Abençoa, meus amados, abençoa a tua igreja, abençoa nossas vidas. Eu vos peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Deus os abençoe.